Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um domingo abençoado para honra e glória do Senhor Jesus. E hoje a gente está aqui mais um dia para estar dando continuidade à nossa leitura da Bíblia diária. Hoje a gente vai estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 39 e 40. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração? Grandioso Deus, eterno Pai, Paizinho, eu venho te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade. Agradecer, Senhor, por mais este dia. Te agradecer, ó Deus, por mais um fôlego de vida. Te agradecer, ó Deus, porque até aqui, ó Pai, tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor Jesus, e o Teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, coloco a minha vida diante da Tua presença. Peço, Senhor, que perdoe as minhas falhas, perdoe os meus atos, gestos, pensamentos, tudo aquilo que fiz ou pensei, Senhor, que desagradou o Teu Espírito Santo. E que a partir deste momento, ó Pai, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, para que nós possamos entender, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje, ó Pai. Nos dê discernimento da Tua palavra. Nos dê, ó Pai, um coração puro, um coração sincero, um coração, ó Deus, que está disposto, ó Pai, a ouvir somente a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, coloca em Tuas mãos, me usa, ó Deus, como um vaso nas mãos do Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Outras profecias contra Gog. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta para ti, uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas. Assim saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo e queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo, roubarão aos que os roubam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passaram, e ali sepultarão a Gog a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog. Versículo 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E separarão homens que incessantemente percorreram a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorreram a terra, a qual atravessaram, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová:
Diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. E comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos cevados de vazão. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, no meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-eis de cavalos, de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e elas verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me acertei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Versículo 25. Agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com o que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Capítulo 34. O novo templo. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, vi um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e que estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. Versículo 5. O portão leste. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de seis covados, cada um dos quais tinha um covado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 covados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, por dentro, era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 covados, e os pilares 2 covados. E este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro.
Então, mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Versículo 13. Capítulo 40, versículo 14. Fez também os pilares de 60 côvados cada pilar, do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares, dentro da porta ao redor. Da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. O pátio exterior, versículo 17. E ele me levou ao átrio exterior, e vi que havia nele câmeras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmeras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora 100 côvados, do lado do oriente e do norte. O portão norte, versículo 20. E quando a porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram na medida da primeira porta, 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados. As suas janelas, os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus. E os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. O portão sul, versículo 24. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu seus pilares e os seus arcos conforme essas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas. E tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. O pátio interior, sul. Versículo 28. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos eram conforme essas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 50 côvados. Os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. O pátio interior, leste, versículo 32. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, mediu a porta conforme essas medidas. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos, conforme essas medidas. E havia também janelas em redor de seus arcos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus arcos estavam no átrio de fora, e também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. O pátio interior norte, versículo 35. Então me levou à porta do norte e mediu conforme essas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos também tinha janelas em redor. E o comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. As edificações do lado norte, versículo 38. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também, do lado de fora da subida para a entrada do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta,
havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que se chegavam ao Senhor dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. O pórtico do templo, versículo 48. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E era por degraus que se subia a ele. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Vamos estar orando, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Grandioso Deus e eterno Pai. Senhor, mais uma vez, Senhor, eu venho em tua presença. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por este privilégio, ó Pai, de ter acordado mais um dia, por este privilégio, ó Deus, de poder ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, por esse privilégio, ó Pai, de conhecer e saber mais um pouquinho, ó Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradeço pela minha família, te agradeço pela vida dos meus filhos, te agradeço, ó Deus, pelo ar que eu respiro, pelo pão que me alimenta, pelas roupas que me vestem, porque, ó Pai, sei que o Senhor cuida de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes. E tudo que acontece é permissão do Senhor, é cuidado, é zelo do Senhor para as nossas vidas. Mesmo sendo falhos, não sendo merecedores, não sendo dignos, ó Deus, de tamanho amor, o Senhor nos amou de uma maneira tão grande que entregou o seu único filho por amor a nós, para morrer por nós, para sofrer naquela cruz do Calvário, por amor a um povo pecador, por amor a um povo imundo, por amor a um povo que por muitas das vezes, ó Deus, vira as costas para o Senhor Jesus, que por muitas das vezes tapa os ouvidos para não ouvir a tua voz. Mas mesmo assim, ó Pai, o Senhor nos amou e nos ama de uma forma incondicional, nos ama de uma forma inagualável, que não conseguimos mensurar, Pai, o tamanho do seu amor. Paizinho, eu quero pedir ao Senhor que perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, ó Pai. E se porventura estiver em nós, ó Pai, algo que nos afasta da tua presença, se porventura estiver algo em nós, ó Pai, que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que seja jogado por terra agora no poder do teu santo nome, Deus. Que o Senhor venha nos guiar, ó Pai, pelo caminho, o caminho certo, ó Deus, que devemos seguir, que nós venhamos estar, ó Pai, no centro, Senhor, da tua vontade, no centro do teu querer. Pai, que o nosso olhar, ó Pai, que a nossa visão, que o nosso foco seja apenas o Senhor Jesus, seja apenas exaltar o teu santo nome, seja apenas adorar ao Senhor e reconhecer que não há outro Deus além de ti. Paizinho, continue falando em nossos corações, continue, Senhor, testificando a tua palavra em nós, continue, ó Deus, nos derramando sobre nós o teu Espírito Santo, nos conceda, ó Pai, um domingo abençoado para a honra e glória do teu santo nome, e que o teu nome hoje, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas, como tem que ser todos os dias, porque nós temos que ser espelho por onde passar, e onde estivermos, ó Deus, temos que plantar o céu.
E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que o Senhor estende as tuas mãos sobre nós, que o Senhor venha limpar, ó Pai, essa nação pecaminosa, essa nação imunda, essa nação que peca todos os dias contra o Senhor, Pai. Mas que o Senhor venha perdoar as nossas falhas e nos levar, Pai, a um verdadeiro arrependimento nessa manhã. Deus, que o Senhor venha nos purificar, nos lavar no teu sangue, purificar as nossas vestes, porque breve o teu filho voltará para buscar a tua igreja e queremos estar preparados, Senhor, para este grande dia. Queremos estar preparados, ó Deus, para subir em corpo de glória e encontrar com o Senhor Jesus e dizer que tu és santo, que tu és maravilhoso, que tu és exaltado e que valeu a pena toda a nossa caminhada para estar junto contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, cumpra em nós a tua promessa. Cumpra neste Brasil, ó Pai, a promessa do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas e toda palavra de maldição, toda palavra lançada, ó Deus, contra essa nação, que não provém do teu Espírito Santo, que seja jogado por terra agora no poder do teu santo nome, e que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos, ó Pai, sobre essa nação. Pai, traga um avivamento sobre nós, Pai, porque estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo, ó Pai, dias tenebrosos, ó Pai, mas sabemos que o Senhor está no barco, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor não perdeu este controle e que em todo tempo, Pai, será feita a tua vontade, o teu querer, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor Jesus. Então nos ensina a te buscar, nos ensina, ó Pai, a humilhar diante de ti, nos ensina, ó Pai, a buscar, ó Pai, ter uma vida de relacionamento, de intimidade, conhecimento com o Senhor Jesus, porque precisamos te conhecer, Pai, não só de ouvir falar, não da boca para fora, mas te conhecer verdadeiramente, ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor por cada vida que está assistindo, ó Pai, essa live, ou que irá assistir mais tarde, que o Senhor vai derramar algo sobrenatural, Pai, sobre essas vidas. Eu não sei o que eles têm buscado, eu não sei o que eles têm pedido, mas o Senhor é um Deus que conhece os nossos corações, esquadrinha a nossa vida e sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que temos buscado para o Senhor Jesus. Pai, que seja feita a tua vontade em nosso meio, que seja feito o teu querer, ó Pai, no meio de nós, ó Pai, que o teu nome seja glorificado e engrandecido para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que em todo tempo seja feita a vontade do Senhor Jesus. E eu desejo a todos um domingo abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Tchauzinho. Até amanhã. Amanhã estaremos